finalmente ficou pronto o meu workshop, na verdade 2 workshops. Depois de muito tempo, muitas horas investidas aí na pré-produção, na produção, gravando, editando, fazendo voz em off, acertando detalhes, finalmente ficou pronto e eu vou fazer um super lançamento na Black Friday. São 2 workshops completos, né? Um de desenho e outro de tatuagem. Vai ser um conteúdo dedicado aí para nível iniciante e até intermediário, ou seja, para você que tá com vontade, que tem vontade de começar a tatuar, que já tá no início ou que já tatua há algum tempo e tá querendo se aperfeiçoar um pouco mais. E nele eu vou mostrar passo a passo todo o meu processo. No workshop de tatuagem autoral, eu mostro toda a execução de uma peça, de um trabalho que eu fiz especialmente para esse workshop. E eu comento todo o processo passo a passo em tempo real. O de desenho, da mesma forma, eu apresento todo o meu processo criativo, documentado, explicado, todos os raciocínios, os porquês das minhas decisões na hora de criar os desenhos, as minhas referências e o desenho sendo feito também em tempo real, comentado passo a passo. São quase 8 horas de conteúdo em tempo real na íntegra, com pouquíssimos cortes, separados em capítulos por assuntos, desde a introdução, o desenvolvimento de cada tema. Eu mostro todos os meus macetinhos, dou várias dicas, então tá bem rico o conteúdo. Eu tentei deixar ele bem completo, deu bastante trabalho para produzir. E você comprando, né, adquirindo, você vai ter acesso vitalício à plataforma, que é uma plataforma super conceituada de cursos online, a Hotmart. Você vai poder acessar a qualquer hora, de onde você estiver, do celular, do computador, para reassistir quantas vezes forem necessárias para você poder estudar, treinar e não perder nem um pouquinho da experiência que está sendo passada ali. Se se interessou, então se liga na promoção. O valor original do workshop de tatuagem é R$ 699 e o de desenho é R$ 299. Somente no dia 29 de novembro, que é Black Friday, você vai comprar um e levar outro de graça. No total vão ser 70% de desconto no valor original. Você vai poder comprar os 2 por R$ 299. Essa é uma oferta limitada que vai ser só para os 100 primeiros que fizerem a compra. Então você tem que correr para você ser um dos 100 primeiros e garantir essa super oferta aí que eu tô dando como um presente para celebrar aí o lançamento. Então corre lá, clica no link que tá aqui na descrição do vídeo e aí você vai entrar no grupo VIP de WhatsApp para receber o acesso a essa oferta no dia do lançamento, primeiro que todo mundo. Horas antes de eu postar a oferta aqui na internet, eu vou mandar primeiro para quem estiver no grupo de WhatsApp. Só os 100 primeiros vão conseguir 70% de desconto. Então vai lá, cara, clica no link que tá na descrição do vídeo e adquire o seu. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso. Muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, como sempre eu comecei a projetar definindo ali o formato da anatomia do cliente, né? Eu pedi para ele tirar uma foto e aí eu tracei ali um contorno só para eu ter uma margem, para eu saber até onde o meu desenho tinha que se comportar ali dentro desse espaço e eu montar assim a minha composição de forma que ficasse integrado ao formato da anatomia do cliente. Né? Eu marquei ali uma margem na parte de baixo que poderia ou não ocupar a minha composição toda, porque seria só o finalzinho ali do pulso, né? E aí eu priorizar a parte de cima que tem uma área um pouco maior, mais larga e tudo mais. E aí eu comecei a estudar com uma foto de uma peônia e um rosto de uma modelo que eu peguei a melhor encaixe ali, né? Onde ficaria melhor cada um desses elementos. Então, primeiramente, eu testei botar a peônia em cima. Eu vou fazer uma série de estudos aí, mas em algum momento eu acabei optando por botar ela para baixo e mudei isso na composição. A questão aqui, de qualquer forma, é uma composição que precisava ser verticalizada por causa da questão ali do braço. E essa já é uma segunda versão de um desenho, né? Eu fiz uma primeira versão que o meu cliente precisou mudar alguma série de detalhes e eu resolvi fazer uma nova versão. E nessa nova versão, já tinha definido, né, algum desses fatores assim, e um deles era criar uma moldura que servisse de término ali para o cabelo, na parte de trás ali do rosto,
usando elementos florais, né? A minha ideia ali era usar uns ramos e tudo mais. E aí isso ia criar uma borda para não ficar terminando assim de modo abrupto, né? Já que não ia caber todo o rosto e a cabeça dela ali, então focar só um corte, só o rosto mesmo, vertical, sem sem a extensão completa ali do que seria, né, a cabeça da modelo. Então você vê que dentro da área que eu mapeei ali, como as linhas do braço, está encaixado verticalmente esse rosto, mas a orelha, por exemplo, nem faz parte, né, do desenho a princípio desse encaixe aí. E aí eu começo a desenhar por cima do rosto da modelo, pegando o mapa da anatomia dela e mudando, né, estilizando a estrutura, não só do traço, né, já dando o estilo de desenho, no meu estilo autoral e pessoal de desenho pelo traço, né, então você vê que eu vou estilizando o olho, vou estilizando a sobrancelha, mas também vou fazendo as linhas de geografia do rosto, são linhas que definem os volumes, dividindo as grandes áreas de sombra, as áreas protuberantes, as áreas como por exemplo, né, a parte da frente do nariz separado da parte do lado do nariz separado da parte de baixo do nariz. Você vê que tem linhas dividindo todas essas áreas, assim como ali na testa tem uma marcação de sombra, assim como eu vou marcar as áreas ali da bochecha agora e do queixo, separando, né, o que é a parte de baixo do queixo e a parte de cima, que tem uma protuberância de luz por causa da incidência da luz que vem de cima, e do lábio de baixo dela, lábio, né, inferior dela, que faz uma sombrinha embaixo. Enfim, tudo isso marcado ali porque são as áreas que ficam mais evidentes de sombra e luz do rosto, de acordo com uma iluminação geralmente de estúdio, de fotografia de modelo, e que usam uma iluminação de 3/4 do rosto, uma iluminação que fica de cima, mais ou menos a 3/4, né, a 45 graus, e pega o rosto não totalmente de frente, e assim, né, meio de lateral a 3/4. E a ideia aqui é fazer uma representação desse estilo de iluminação no mapa de sombras ali, que eu vou simplificar, estilizar e fazer de uma forma mais flat, em vez de mais polida, mais sombreada e tudo mais. Aí eu tô começando a alterar já a composição, que nem eu falei, né, botando para baixo a peônia, porque fez mais sentido isso para mim, se você considerar que o rosto ele é maior do que a flor. Então faz sentido ele estar na parte de cima e ocupar a maior área ali daquela superfície. Então, proporcionalmente, até por uma questão de aproveitamento de espaço, eu resolvi fazer assim. Eu dei uma estilizada na peônia para botar ela mais lateralizada, um pouquinho virada, já que, né, a ideia era combinar com o ângulo que o rosto tá também, né? Ele tá meio de lado, ele não tá totalmente de frente nem totalmente lateral, ele tá ali angular. E aí, então, eu adicionei algumas pétalas mais abertas em cima e embaixo para deixar assim mais equilibrado. A partir daí, eu tô começando a desenhar mesmo, criar o que seria o cabelo dela. Eu já tenho ali mais ou menos a margem do que seria o final do crânio, então eu sei até onde é o volume que esse cabelo tem que ocupar. E aí eu tô estudando o movimento dele, as linhas de caimento, as ondas, as curvas de cada uma das mechas ali. Já que a ideia era ser uma garota ruiva, minha ideia foi fazer meio liso com um leve ondulado ali. Eu já adicionei alguns ramos ali na parte da frente da cabeça dela, acima da testa, mas falta adicionar na parte de trás, né? Já que a ideia era fazer, que nem eu falei, esse ramo que serve de moldura. Você vê que tem uma referência aí na tela, né? Uma das referências que eu usei. E primeiro eu faço um estudo bem simples ali das folhas, mais ou menos nos formatos e nas posições que eu achei que faria sentido. E aí depois venho passando a limpo, apagando e consertando para fazer a alternância dessas folhas de uma forma que faça mais sentido ali no desenho. E eu estudei essa maneira de integrar assim, essas folhas para parecer que, por exemplo, o cabelo dela tá saindo de trás e não tá sendo um corte muito abrupto, né? Ela serve de margem, mas não é uma margem dura, uma margem repentina, e sim, né? Uma margem que dá uma ilusão de que tem algo ali escondendo no desenho e que ele termina de uma forma mais elegante, né? De uma forma mais rebuscada. Agora eu já tô fazendo a arte final. Aquele estudo todo que eu tava fazendo era numa ferramenta tipo de carvão. Ela tem uma ponta parecida com a do lápis, mas um pouco mais
de pressão e um pouco mais dura, mais escura também na hora de riscar, mas ela tem uma certa textura. Eu não preciso me preocupar com a exatidão da linha, com a precisão da linha como se fosse mais final. Isso me permite esboçar muito mais solto. Mas essa ferramenta, ela não é tão precisa assim, então quando eu terminei de esboçar, eu venho com essa linha de espessura única de uma caneta de arte final, né? No caso, simulando uma caneta de arte final, para simular, para fazer a finalização do desenho e simular como seria a apresentação na pele, considerando as agulhas que eu vou utilizar, né? Então, no caso, eu estou fazendo essas espessuras mais fininhas que vão refletir a agulha 5RL. E ao mesmo tempo você vê que as áreas do rosto ali eu vou traçar, né, com uma linha que parece transparente, né, porque ela está numa outra camada com uma certa opacidade, justamente para eu separar um layer do outro, né, e dar essa transparência, dar esse efeito aí de que seria a linha de sume que eu vou fazer na pele, que é o preto diluído, para não ficar tão escuro, para ficar mais clarinho, cinza claro, né, e dar essa diferença hierárquica ali. E aí eu faço em outro layer essa marcação do rosto, mas na hora de imprimir o stencil, eu uso todas essas linhas finas e a própria do rosto eu transformo em preto em vez de cinza, para imprimir tudo junto e fazer o meu decalque com a impressora. Eu faço tudo nessa linha fina, mesmo tendo os bolds, né? Os bolds eu vou entrar depois, isso porque justamente eu não gosto de usar os bolds no stencil, eu prefiro que o meu stencil fique só com as linhas finas para não borrar muito, e porque quando eu passo na impressora, a impressora dá uma expandida nas linhas, então eu já faço ela bem delicadinha. E aí por isso que eu sempre no meu desenho eu separo a etapa de linha fina da etapa do bold, em vez de já ir fazendo as linhas grossas de primeira. E também porque assim eu consigo estudar melhor o espaçamento das linhas e tal. Então depois eu vou entrar com o bold, mas agora eu tô já blocando as cores, fazendo um mapa muito tosquinho, né, de cor, só para eu definir a presença de cada uma dessas cores em cada uma das áreas do desenho. E aí cada cor é uma camada, e aí eu faço isso, né, como eu já falei em vários outros vídeos, para mapear essas áreas, porque depois que eu travo a transparência delas, eu consigo vir sombreando e colorindo sem invadir uma outra área, né, sem fugir dessa superfície ali que eu já mapeei, e isso permite que eu não fique borrando toda hora, que tem que apagar, que retocar e tudo mais, me otimiza muito tempo de desenho. E aí você vê como eu venho lapidando cada uma dessas áreas, né? Primeiro o cabelo, então vou fazendo ali as áreas de luz com uns avermelhados, então a ideia era de ser laranja com a sombra avermelhada, como se fosse bem ruivo, bem vivão mesmo, e quanto maior brilhinho ali, um alaranjado mais claro e mais vibrante. Eu fiz um círculo amarelo no fundo para fazer uma coisa meio solar, e também é uma referência aos ornamentos do estilo Art Nouveau, que trabalham muito com esses círculos, tá? E da mesma forma, a ideia aqui é combinar, né? Referenciar essa paleta de cores que o cabelo encabeça, né? O cabelo é a principal, então a base principal do desenho é o tom laranja, e a partir disso eu escolhi todos os outros tons para combinar com ele. Tanto os verdes ali da folha, que depois eu vou botar um marronzado ali na ponta que tem um pouco de laranja, e esse verde também é um verde complementar, oposto ao laranja, então eles se completam, se destacam. Sempre fazer cores complementares destacando figura e fundo ou molduras é uma ótima opção, porque são cores que uma realça a outra enquanto elas estão próximas umas às outras ali. Então agora eu tô, né, fazendo os volumes do rosto em 3 tons diferentes de pele, sendo que o tom mais claro é para simular o que seria a pele do cliente. Significa que os tons mais claros da pele desse desenho eu não vou pintar, eu vou deixar em transparência, aliás, vou deixar, né, sem pigmento, vai ser só o fundo da pele do cliente. E os outros tons, os tons médios ali, vão ser transições de tons um pouquinho mais escuros que a pele do meu cliente, para eu conseguir, né, dar essa impressão ali de profundidade e assim ficar um rosto bastante convincente, né, bastante interessante. Eu joguei uns acinzentados ali nas cavidades dos olhos e tudo mais, para simular o que seria a sombra do próprio preto puro que vem de base. Então você vê que são só em alguns lugares, os outros já vão direto no tom da pele para fazer o volume, porque se eu jogasse muito sombra de preto ia ficar tudo cinza. Então eu joguei só onde era interessante, mas só nesse desenho que eu quis assumir o acinzentado. Normalmente eu jogo um lilás para quebrar o acinzentado, para ficar um tom frio, mas como eu optei por fazer um batom preto nela e eu achei extremamente charmoso, eu achava que uma sombra cinza seria interessante, como se ela
estivesse usando uma maquiagem mais pesada mesmo, uma sombra ali ao redor dos olhos e tudo mais. E aí agora os detalhes finais, né, lapidando e tal, com a ferramenta de pincel sintético e pincel de óleo, pincel de acrílica, né, de sintético de óleo na ferramenta do Sketchbook Pro. Eu venho, né, limpando e pintando e deixando totalmente polido ali. Fiz os brilhinhos nas folhas, fiz os brilhinhos no rosto ali, que é onde vai entrar os brancos, e aí por último fazendo os bolds para recortar, né, e hierarquizar, explicar o que está na frente do que, qual pétala vem sobre qual, que a moldura vem na frente do rosto, que o rosto vem na frente do fundo, e tudo isso dá uma noção de profundidade, um destaque, fica super charmoso, beleza? Se você curtiu esse desenho autoral, então de repente você pode considerar, você pode gostar dos meus workshops de desenho autoral e de tatuagem autoral, que eu faço e mostro na íntegra o processo, né, de desenhos da tatu de uma arte como essas, nesse estilo aqui. Então vai lá, clica aqui no link que tá na descrição, de repente pode ser interessante, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.